Olá, uma boa noite a todos. Sejam então novamente todos bem-vindos. Hoje nós chegamos então à nossa última live dessa segunda temporada e esse projeto criado pela Sociedade Espírita Amor e Caridade, que tivemos a alegria de estar participando, que foi uma forma que a Sociedade Espírita achou de que mesmo nesse momento de pandemia, de isolamento, que não nos permitiu continuarmos presencialmente reunidos, né, compartilhando desse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, mas encontramos, então, dessa forma, através das lives, continuar compartilhando esse conhecimento e tantos benefícios nos traz, principalmente nessa época que nós estamos vivendo agora, de um tempo difícil e diferente, né? E então hoje estamos na nossa última live dessa temporada. A sistemática é a mesma, nós teremos uma convidada que vai abordar o tema escolhido para essa noite, e essa abordagem terá uma duração de em torno de 30 minutos, e no final desses 30 minutos será aberto um espaço para que nós possamos trocar o nosso conhecimento. Então, todos podem participar, fazendo as suas perguntas, seja no final da abordagem ou mesmo durante a abordagem, podem colocando as suas perguntas nos comentários, participem, podem colocar também a sua opinião referente ao tema que está sendo abordado, e no final da exposição nós estaremos colocando essas perguntas à nossa convidada, e na medida do possível ela vai fazer os esclarecimentos. Eu gostaria também de lembrar que todas as lives, tanto da primeira temporada quanto da segunda, estão à disposição nas nossas redes sociais, na página do Facebook Sociedade Espírita Amor e Caridade, e também no YouTube, Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório. Então, quem quiser, que não perdeu alguma, ou quiser rever, é só acessar lá e assistir. Eu vou passar agora a palavra para o R, para que ele possa fazer a apresentação da nossa convidada. Boa noite. Boa noite, Luciana, boa noite, Vânia, boa noite a todos. Bom, nós temos hoje, então, a abordagem do nosso tema, a Vânia Highlander, que é colaboradora da sociedade já há um bom tempo, já foi presidente da nossa instituição, ela atualmente coordena a área mediúnica da sociedade, e expositora também. E hoje o nosso tema, o tema que ela irá abordar, é sobre a reencarnação. A reencarnação para além dos mitos. Então, Vânia, seja bem-vinda aí. E um bom trabalho, uma boa reflexão para todos nós. Muito obrigada. Boa noite a todos. É bom a gente retornar às conversas sobre o Espiritismo e sobre as nossas dúvidas. Nesses momentos, cada vez que a gente vê de tanta dificuldade, como disse a nossa colega Luciana, é necessário que nós nos concentremos de uma forma mais eficaz perante a própria situação e perante a nossa própria caminhada, não com uma visão egoísta, mas com uma visão para que possamos nos esclarecer como nós estamos nos conduzindo na Terra, nesse momento presente. Isso inicia exatamente o tema da nossa noite, que é a reencarnação. A reencarnação é literalmente a volta à carne. Então, é um dos fundamentos espíritas, da filosofia espírita.
é a grande possibilidade que nós temos de, se não tivermos nos desempenhando, termos um aprendizado em cima dessas questões e podermos retornar para repetir as nossas lições. É o retorno do espírito à vida corporal. E a cada existência, nós tomamos um corpo diferente, formado e constituído de acordo com as características psíquicas e biológicas predominantes na nossa etapa de nosso processo evolutivo. Por que acontece a reencarnação? Dentro desse fundamento, a gente sabe que nós tivemos um passado, que temos um presente e que teremos um futuro. Todos nós somos espíritos criados por Deus e todos de extrema igualdade, simples e ignorantes. O que vai diferenciar justamente é as nossas escolhas, o nosso crescimento, a nossa produção, de repente, as nossas intenções. E dessa forma, nós vamos desenhando e encaminhando a nossa evolução. Esse conceito, ele não foi criado pelo Espiritismo. Já acontecia antes, mas foi incluído por Kardec como uma das bases da filosofia espírita. E justamente como o principal objetivo é fazer com que os espíritos alcancem a perfeição, ou seja, o melhoramento progressivo da humanidade. Para Kardec, cada existência, o espírito dá um passo adiante na busca do progresso. Então, nós sabemos que a nossa existência ela é ínfima perante a vida do espírito. Mas a cada instante desses, nós vamos construindo a nossa evolução. Há uma necessidade de que aconteça esse processo. E essa necessidade é onde tudo se encadeia e tudo é solidário à natureza. Ou seja, ainda a reencarnação, ela é uma lei da natureza. Kardec já nos colocou que nascer, morrer e renascer novamente. Então, nesse processo, nós vamos entendendo que a nossa vida espiritual, ela é eterna. Eterna, e vamos, a cada processo que nós estamos nos desempenhando, vai servir como um grande aprendizado, e aquilo que não conseguimos aprender, vamos repetir as lições. Não. É uma lei estabelecida justamente para o nosso aprimoramento, a evolução do espírito. Essa lei é justa, ela não pune e nem recompensa o ser humano, que traz o seu próprio destino. Ou seja, somos como Herculano Pires falava, né? Que nós somos construtores do nosso destino. Em razão disso, tudo que acontece terá as consequências. E essas consequências são éticas, morais e sociais. Uma das possibilidades que a reencarnação nos apresenta é justamente o fortalecimento dos nossos laços familiares. Porque a família é a primeira base do espírito, quando ele adentra a Terra novamente. E aí, nesse convívio, nós iremos tentando aprender em cima daquilo que já fizemos, que não fizemos muito bem. Porque o início, o passado, presente, futuro, no nosso passado, é certo que nós não sabíamos tudo, como não sabemos agora no nosso presente.
Então, estávamos sujeitos a erros, a más escolhas, e de repente, para enfrentar as nossas más tendências. E aí, nesse passado, nós muitas vezes erramos, né? Mas em espiritismo, dificilmente o erro e o mal existe só temporariamente, porque ele vai se, em futuro, se transformar num acerto. Nesse fundamento, a gente entende a imortalidade da alma. A gente aceita e concluímos que a lei, é uma lei da evolução universal. E tudo isso depende da lei de causa e efeito. Então, como já foi dito, para o espiritismo não existe o mal. Os espíritos são o princípio inteligente do universo e todos foram criados simples e ignorantes. E é por ignorância, por más escolhas, que não conseguem seguir o caminho do bem e da virtude. À medida que se instruem, se aperfeiçoam. Ou seja, as possibilidades que nós temos de refazer o nosso caminho e de estabelecer, inclusive, possibilidades, como já foi dito, dentro das nossas próprias características biológicas, psicológicas, do mundo em que a gente vive, social e moral, enfim. Não. Essas vidas sucessivas proporcionam uma diversidade de experiências necessárias para o progresso espiritual. Então, sabemos que todas as dificuldades, elas são, na realidade, para o nosso aprendizado. Isso não quer dizer de que nós não vamos sentir ou sofrer quando, de repente, numa adversidade, não conseguimos superar essas dificuldades. Mas o sofrimento, ele também vai servir, não é porque eu estou sofrendo e que, de repente, eu já estou evoluindo. Eu vou evoluir exatamente quando eu entendo esse sofrimento, enfrento esse sofrimento, e a partir desse sofrimento eu consigo reconstruir e refazer, não é, o meu caminho. Para isso que aconteça, é exatamente que nós tenhamos vontade. Jesus, inclusive, já nos disse que nós seríamos curados de acordo com a nossa vontade. E essa cura, ela se estabelece não momentaneamente, mas à medida que nós vamos desenvolvendo dentro de nós ingredientes para que possamos nos fortalecer. Uma vontade dirigida, com a vontade dirigida, assumimos esse rumo da vida. É uma longa trajetória que a lei natural da encarnação torna possível. Então, quer dizer, é uma oportunidade que nós vamos adquirindo, de acordo com os atos, com os pensamentos, enfim, com as nossas pendências ou então os nossos gostos. E aí nós vamos reconduzindo e refazendo este caminho. Uma das questões que aparece é sobre o esquecimento, que muitas pessoas não acreditam, não entendem a reencarnação, porque não houve lembrança de uma vida anterior, né? Na realidade, esse esquecimento do passado é necessário para nós. É necessário para que a gente tenha a oportunidade de sermos plenos a cada existência que vamos enfrentando na vida presente.
sem aquele constrangimento ou sentimento de humilhação, quando poderemos conviver com alguns espíritos que não são afins e que, de repente, no passado nós prejudicamos ou fomos prejudicados. Ou também para que não tenhamos a soberba pelo bem que possamos ter feito nesse nosso passado. Porque isso também acontece. Às vezes, nem sempre é o errado, às vezes fizemos certo, mas no momento presente diz, bom, nos tornamos com sensações superiores e isso é inviável para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Né? Por isso que, justamente, não podemos nos lembrar do que aconteceu no nosso passado. Só sabemos que, por exemplo, uma existência na vida atual, dentro das coisas que nós objetivamos em nos melhorar, em nos transformar, em nos modificarmos, é muito pouco. Muitas vezes a gente tenta e não consegue. Quantas vezes a gente tenta fazer um passo à frente, até em algum momento se consegue, dali a pouco, de acordo com as nossas tendências, nós parece que voltamos atrás. Na realidade, com o espírito não acontece a retrogradação. Mas só que aquele aprendizado ainda não foi suficiente para que nós pudéssemos introjetar essas intenções no nosso ser. Por isso que nós vamos repetindo, até quando entendermos que alcançarmos esse nível de consciência para nos desenvolvermos e percebermos que esse desenvolvimento e essa mudança aconteceu dentro de nós. Ele é necessário evolução ao progresso do espírito e ela se torna um dispositivo para a construção da autonomia do ser, onde o livre-arbítrio é o grande impulso condutor para essa evolução, pautada na estrutura da nossa consciência. A questão do livre-arbítrio também ela é uma outra pendência que nós temos, né? Porque muitas vezes, quando desencadeamos alguma coisa e depois, por consequência, percebemos que aquilo foi uma escolha errada, quando nós somos imaturos, a tendência nossa é culpar a situação em si. E aconteceu isso porque o momento foi assim, o momento nos proporcionou esse desagravo, essa dificuldade. Na realidade, o que nos proporcionou foi exatamente as nossas más escolhas. E nós escolhemos escolhemos mal, não só por má intenção, mas também por desconhecimento, por ignorância. Nós sabemos que toda a consequência do erro foi antes um fato de ignorarmos, não termos o conhecimento suficiente para determinarmos aquela escolha. Mesmo assim, como a gente conversa muito nos nossos grupos, a gente ainda escolhe. A gente escolhe sem escolher, mas escolhe. É uma escolha. Então, essa visão ela é muito mais aprofundada com o Espiritismo. Essa relação que nós vamos entendendo que temos, ela nos torna muito mais responsáveis, muito mais na tentativa de nos tornarmos mais cuidadosos com essas escolhas ou com essas más escolhas. E é por isso que nós costumamos dizer é necessário que a gente tenha aí, e a gente sabe que Jesus lembrou isso, né?
o conhecimento vai te libertar. E tudo isso faz parte dessa caminhada. Dessa forma, nós largamos o fatalismo e o determinismo, ou seja, deixamos que as coisas aconteçam e nos tornamos deterministas. Isso é inviável em doutrina espírita. De acordo com essas escolhas, nós e conhecimento aí, poderemos nos programar. É exatamente essa o grande objetivo de conhecer a doutrina espírita. Porque ela nos mostra que somos seres, que somos conscientes e que somos responsáveis. Mas que essa consciência e essa responsabilidade, ela foi adquirida através do esforço, através das nossas mudanças, através da visão de nós mesmos, do conhecimento que nós temos de nós mesmos. Então, é uma construção dada de muito e muito tempo. Não só dessa nossa vida presente, mas também das nossas vidas passadas. Apesar do esquecimento, nós vamos adquirindo e melhorando, e essas melhoras que vamos nos empreendendo, nós carregamos, é essa bagagem que nós carregamos para a nossa vida futura. Então, o que foi desenvolvido, o que foi estimulado, o que foi aprendido, não se deixa no passado. A gente traz para o momento presente. E se esse aprimoramento, com certeza, continua, porque esse é o objetivo, né, da evolução espiritual, nós levaremos isso aí tudo para uma vida futura também. Então, é uma forma saudável e libertadora, baseada no conhecimento do sofrimento, mas não na cultura deste sofrimento. Por isso é que nós precisamos nos modificar, nos transformar. E a partir desse autoconhecimento, sabermos que essas escolhas que fizemos errado no passado, elas podem ser mudadas. Isso não é para sempre. E todos nós vamos entendendo, adquirindo essas possibilidades e nos tornamos responsáveis por nossas ações e sabemos que isso se refletirá para o nosso tanto retorno à vida espiritual, quanto acumulando esse conhecimento para uma vida futura, vida corporal futura. Porque a nossa evolução, ela não vai ter fim. A gente sabe que quando chega numa etapa e sabe que não aprendeu tudo, que precisamos nos empreender e continuar essas intenções, então nunca termina. A gente sabe que nunca sabe tudo, que sempre vai ter alguma coisa para aprendermos e construirmos de uma forma mais, agora, mais responsável, né? E sendo assim, automaticamente, mais libertadora, né? É sabermos a que passo que nós vamos dar e qual a consequência desse passo, né? Eu acredito que essa questão da encarnação, nós acreditamos, né, quando conhecemos a doutrina dos espíritos, é uma forma da justiça divina se apresentar. Ou seja, a partir do momento do nosso esforço, da nossa intenção, da nossa busca, nós vamos obter essas respostas melhores. Vamos entender por que as diversidades são tão intensas e por que vamos entender também por que uns
passam de uma forma e outros passam de outra forma. É necessário que a gente entenda a necessidade do outro para podermos entender a nossa própria necessidade. Então, essa visão de empatia que tanto a gente luta no momento presente diante dessas dores e dessas dificuldades que estão apresentando nessa nossa vida, com os nossos amigos, enfim, é necessário que a gente possa tornar esse sofrimento melhor, menos dolorido. Então, é necessário que nós possamos abraçar essas pessoas que sofrem e nós, nesse momento, também somos abraçados, porque a reciprocidade, ela é automática. Entender que isso é uma consequência dessa nossa visão diferenciada, dessa vida social que temos com relação às necessidades nossas e das outras pessoas que nos cercam e daqueles, inclusive, que nós desconhecemos. Ou, enfim, da sociedade em que vivemos. Necessário é que se faça um olhar, se coloque um olhar com uma profundidade maior, que possamos acolher aqueles que sofrem de forma responsável e não julgando. Porque quando nós passamos as dores, o que menos nós precisamos é que as pessoas nos julguem. Então, esse acolhimento é um aprendizado em doutrina espírita. A reencarnação, ela é necessária porque a nossa vida presente ainda é muito curta e muito pouca para o tanto de coisas que nós precisamos aprender. Então, eu acho que o que tinha que ser dito, por enquanto, já falamos. Se eu passo agora para a Luciana ou para o Gerry, se querem questionar algumas coisas. Estão por aí. Silêncio. Eu acho que o microfone do Gerry tem que ligar ali, que não está saindo o som dele. Sim. Então tá. Desculpe, eu estava com o microfone desligado mesmo. Eu queria ver se a Vânia interpretava a telepatia aí, mas tudo bem, né? Não, telepatia hoje mas, Vânia, bom, agora sim, né? Bom, em relação à questão, né, da reencarnação, muitas vezes nós ouvimos pessoas, né, e até lemos na literatura alguns autores espíritas que insistem muito num discurso de que a reencarnação ela é algo para se pagar dívidas, para se resgatar, e se fica batendo muito nessa tecla. A gente está sempre dentro de uma ideia de que a reencarnação é algo sempre voltado para a expiação, né, para o sofrimento, e a gente cria uma visão muito negativa a respeito da ideia da reencarnação. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão desse mito que se construiu sobre a reencarnação como algo que existe para se pagar dívidas. Eu acredito que essa questão deste mito, desta ideia, ela vem dentro da nossa cultura, da nossa vivência, que parece que é sofrendo que se
que se evolui, que se cresce, que estamos aí resgatando, porque o Espiritismo não usa o pagar, mas usa o resgate, que também não é esse Espiritismo tradicional, né, de usa a questão do resgate. Na realidade, era bom que a gente entendesse um processo, por exemplo, se nós, quando somos responsáveis, pais, né, e queremos orientar os nossos filhos, é um exemplo, né, ou então o professor querendo orientar o seu aluno. Se ele se utilizar de uma ferramenta dolorosa, como se, falando na questão do professor, a questão da palmatória, antigamente, que acontecia, né? A minha irmã passou por um processo, assim, meio leve, mas era palmatória, né? Isso vem por uma cultura que nós tivemos no nosso passado, né? E que era através do sofrimento que se aprendia. Na realidade, o Espiritismo não tem esta ideia. Esse Espiritismo, ele é justamente uma forma libertadora do pensamento. É a questão, sofremos, mas dentro desse sofrimento, qual a possibilidade que eu tenho de poder sair daquele sofrimento? Não é? Então, eu não vou ficar eternamente naquela possibilidade. Até porque se eu estou eternamente em sofrimento, eu não consigo evoluir, eu não consigo crescer, eu não consigo aprender. Quando a dor é muito forte, eu não consigo aprender no primeiro momento. Eu só aprenderei depois que eu conseguir, né, buscar uma superação em cima daquele sofrimento. E a ideia do Espiritismo é exatamente essa, libertadora, no sentido de que não é que a gente tenha que buscar só felicidade, também não é a mesma situação, porque nós precisamos ser felizes, mas de acordo com as leis divinas, respeitando essas leis divinas. Então, dentro dessa visão de crescer, de se desenvolver e de aprender, a questão do resgate é inviável para nós. Do sofrimento pagando alguma dívida, não se paga nada com esse sofrimento. A gente poderá resgatar essas impossibilidades que tivemos no nosso passado através da subtração das nossas próprias dificuldades. Eu não sei se eu respondi de acordo, se tu queres acrescentar alguma coisa. Não? Não, eu acho que é exatamente isso, né? Sim. A gente termina muitas vezes caindo dentro dessa questão, né? E eu acho importante essa questão que tu destaca, da cultura do sofrimento, né? Que a questão não é o sofrer por sofrer, né? Isso. Porque essa visão do sofrimento como uma escada para a evolução, ela é uma visão judaico-cristã. Né? A ideia que o sujeito tem que sofrer, tem que pagar, tem que... Né? Ela está muito associada a essa perspectiva religiosa. Enquanto que a gente sabe que o sofrimento ele é natural, é inexorável. Sofrer em algum momento, nós todos vamos sofrer. Tá? Seja sofrimento emocional, seja um sofrimento físico. Né? Mas a questão é não transformar isso numa cultura. Né? Isso. Não, bem... justamente a ideia libertadora, né, da ideia espírita, porque ela nos leva a ter uma noção do que, eventualmente, às vezes nós não temos nem ideia do que nós praticamos, mas que com certeza foi alguma inadequação com a lei divina, e que estaremos respondendo
e de forma responsável e de forma consciente. Que eu acho que essa é o grande objetivo de todos nós. Tornarmos essas estruturas mais conscientes para que, assim, dentro de uma razão e de um pensamento, né, em cima da transformação, e daí nos impulsione de uma forma diferente. Uma outra questão, Vânia, que eu antes vou fazer essa, depois vou passar para a Luciana, então. Mas, assim, eu acho que um outro mito também que a gente terminou ouvindo, né, sempre essa coisa repetida, assim, e às vezes até autores, né, espíritas usam muito isso, infelizmente até. Às vezes tu vê aquela pessoa que está passando por uma dificuldade física, né, o sujeito que está com uma doença atroz, né, vê, por exemplo, pessoas que passam, né, por escleroses, né, esclerose lateral amiotrófica, câncer, enfim, todas essas doenças, né, problemas, né, doenças incapacitantes, né, às vezes até de nascença já, e aí tu muitas vezes faz um julgamento ou um diagnóstico, digamos assim, precipitado, né, e dizer, olha, essa pessoa tá passando isso porque ela está resgatando do passado. E nem sempre isso é verdade. Né? A gente não tem como avaliar isso. Nem todo mundo que passa por um desafio na Terra está resgatando coisa do passado. Exatamente. A nossa visão ela é muito estreita, né? Então a gente enxerga apenas um lado. E aliás, quem somos nós para julgar se estão passando por dificuldades que colheram, enfim, então estão colhendo? Não, quem somos nós para dizer isso, né? Aliás, na doutrina mesmo a gente vê que se nós pudermos amenizar o sofrimento de todos ou das pessoas que a gente vai entendendo e vai percebendo, se a gente puder, essa é a nossa função, amenizar o sofrimento do outro, né? Acolher de forma mais empática, mais forte, para que essas pessoas possam ter o alento de superar as suas dificuldades. Assim como nós, quando nós passamos, nós precisamos desse alento, né? Exatamente. Vânia, quando a gente fala em reencarnação, nós temos então a compreensão de que esse período que nós estamos passando aqui encarnados é apenas né, diante de tantos que nós já vivemos e tantos outros que nós ainda viveremos, tantas outras experiências. E a gente sabe que durante cada uma dessas experiências nós criamos laços com aquelas pessoas que escolhemos, ou enfim, por algum motivo elas nos acompanham e convivem conosco durante essa encarnação. Por exemplo, os laços familiares. E então, quando a gente fala em reencarnação, a gente sabe que na nossa próxima encarnação, não necessariamente nós teremos que conviver com aquelas mesmos espíritos, aquelas mesmas pessoas que nos acompanharam nessa que a gente está vivendo hoje. E a pessoa tem uma dificuldade de lidar com isso, eu vou dar um exemplo, mas meu filho não vai ser meu filho na minha próxima encarnação, meu companheiro não vai ser o meu companheiro, minha esposa não vai ser minha esposa na minha próxima encarnação. Então, isso traz uma certa dificuldade para as pessoas aceitarem, né? E aí eu queria que tu pudesse falar um pouquinho do que a doutrina espírita poderia nos ajudar ou nos esclarecer sobre esses laços familiares e as reencarnações. Na realidade, esse é um dos sinais de que nós ainda somos muito apegados.
E nós precisamos, né, nesse aprendizado, nos desapegar. Realmente, a encarnação, ela fortalece os laços familiares, né? Porque é nesse agrupamento familiar que a gente adquire forças para nos desenvolvermos, e a nossa própria família. Mas aqueles laços verdadeiros, eles continuarão, né? Em espírito, em vida espiritual, em próxima encarnação, mas não necessariamente poderemos ou estaremos juntinhos novamente na mesma forma. Isso há infinitas possibilidades. E, inclusive, de nós termos outras criaturas que vamos amar da mesma forma que amamos os nossos aqui no momento presente, e que não quer dizer que a gente vai continuar eternamente juntos. Né? Então, é deixar um pouco este apego ao meu filho, à minha família, enfim, é necessário que nós tenhamos esse amor, mas não que seja de querer continuar essa história, vai continuar se for necessário, e isso para se saber só quando estaremos em mundo espiritual para poder entender esse processo. Muitas vezes nós vamos escolher outras famílias, né? E outros chegados, mas esses laços, eles estarão fortalecidos. Amor é amor, aqui, agora e sempre, né? Eu fico imaginando, convivendo com o mesmo espírito que foi o marido na encarnação passada, e tu ter mais 2 encarnações com o mesmo marido, olha aí, realmente. Aí é resgate. Ai. É mais ou menos. Nossa! Não, nós somos livres pensadores. Não é bem assim esse negócio. Há quem sofra com medo de não ser, mas há quem sofra com medo de ser o mesmo, né? Também. Pior dos dois lados. Dos dois jeitos. Vânia, eu vou te passar agora aqui uma pergunta de um dos nossos internautas. Ela é uma internauta e ela diz assim, em relação à nossa cura, ela se dá pela nossa vontade ou pelo nosso merecimento? Penso que no momento em que aparece uma doença, queremos e oramos pela cura. E em muitas vezes ela não acontece. Então, não seria termos um merecimento? Pois é. Essa é uma grande questão. Eu sempre, quando acontece isso nos nossos grupos, eu pergunto sempre, quem é que não merece? Né? Quem é que não merece? Nós sabemos que todos, independente do que tenham feito, todo mundo merece. O problema é que a nossa vivência ainda é, digamos, primária no sentido de que ainda estamos nos encaminhando para o entendimento e para o crescimento. Em virtude disso, nós sofremos, inclusive já estudos que já fizemos, a gente sabe que, na realidade, a cura, nesse momento atual, presente, nessa vida agora na Terra, pode ser que eu esteja falando uma coisa muito intensa, muitas pessoas não concordam com isso. Na realidade, a cura não existe. O que nós temos é possibilidade de neutralizar essas doenças, essas dificuldades, enfim. Mas a cura, na realidade, na nossa etapa que nós estamos, ainda efetivamente não existe. Existe um controle em cima dele, né? Em virtude disso, é necessário que nós possamos
conviver de uma forma diferenciada com essas coisas que nos desagravam, ou seja, as nossas próprias dificuldades e doenças, né? Conviver de uma forma diferente e saber ou tentar neutralizar, na medida possível, as possibilidades para que nós possamos estar mais fortalecidos e superar aquela dificuldade. Todos merecem a cura. Quem não alcançou é porque talvez não seja o momento apropriado para aquilo ali, né? Então, é necessário que a gente também aprenda. Não é justamente o que a gente estava falando, não é a cultura da dor, da doença, do sofrimento, que isso vai nos fazer progredir, não é nesse sentido. É nesse sentido, é no sentido de que nós precisamos entender esse processo dentro de nós e dentro disso aí não nos impossibilitar nos nossos avanços. Eu não sei se eu consegui responder de forma... Não. Acredito que sim. A gente já está se aproximando do nosso horário, então, se tu quiser, nós não temos aqui, por enquanto, mais perguntas. Se tu quiser fazer as tuas considerações, tu pode fazer, e depois eu passo para o GR, então, para ele fazer o encerramento, tá? Feito. Então, eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho a respeito da doutrina espírita, que para mim, eu entendo como uma grande ferramenta para o meu desenvolvimento e para dos que me cercam também. E estou à disposição, se vocês, né, quando precisarem. E, para mim, eu entendo que é uma grande oportunidade, inclusive entender, quando eu comecei a entender a respeito da encarnação, isso produziu grandes efeitos no meu desenvolvimento, no meu aprendizado. Para mim foi muito importante. Eu espero que para todos seja importante também. Ok. Bom, muito obrigada, Vânia, pela tua participação. Obrigado por todos, a participação de todos, durante todas essas 2 temporadas que nós tivemos de lives. Agradeço a participação aqui do GR, e da minha parte, então, eu me despeço de todos, uma boa noite, bem, e passo agora para o GR para que ele possa fazer o encerramento. Muito bem. Bom, nós gostaríamos de agradecer àqueles que nos acompanharam ao longo dessa trajetória. Nós agradecemos aos vários colaboradores, né? Foram parceiros nossos aqui nessa segunda etapa. Eu gostaria de agradecer em nome do Departamento Doutrinário da Sociedade, que é um departamento responsável pela área de palestras. E eu gostaria de agradecer, então, o Marcelo, né, que foi o nosso coordenador aí da plataforma, a Luciana, a Marielle, o Oswaldo, Solano, que foram mediadores também nessa nossa etapa, e a todos que, de alguma forma, também compartilharam, né? Nós não temos ainda uma previsão de quando nós retomaremos, né, a terceira etapa uma terceira temporada das lives, mas nesse mês de abril nós não teremos lives, tá? E talvez em maio também não. Então, a gente sugere, né, que aqueles que desejam manter esse contato com as palestras, o nosso canal do YouTube, né, da Sociedade, ele disponibiliza várias palestras sobre vários temas, né, para as pessoas poderem ir lá assistir, inclusive, como a Luciana mencionou, aquelas que já foram gravadas aqui nas nossas lives. E esperamos que em breve a gente retorne com esse projeto aí numa terceira temporada, tá certo? Então fica aí nosso agradecimento a todos. Um abraço muito fraterno, se cuidem e até um próximo momento. Boa noite a todos. Grande abraço.